Graça e paz, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para ministrarmos mais uma aula da nossa EBD, da Sala do Discipulado. E eu preciso dizer que eu estou com saudades, de todos vocês, relembrando aí de cada um de vocês. Nós temos conosco na nossa sala a nossa irmã Ana Paula, a nossa irmã Tainá, temos também a nossa irmã Alcicleia, o irmão Jamerson, temos conosco a irmã Joseane, o irmão Juarez, o nosso irmão Pedro Henrique, a nossa irmã Marisa. Então é muito bom relembrar de vocês, não é? E também o nosso querido irmão, professor comigo na sala, o nosso irmão Marlos. Então eu quero deixar aqui uma palavra de saudação a todos vocês. E hoje nós vamos estudar, continuamos aí estudando a nossa revista que tem por título Começando a Vida Cristã, o volume 1. E nós vamos estudar hoje a lição de número 12, que tem por tema, que é a ceia do Senhor. Então nós vamos ver hoje o que é que a Bíblia nos ensina a respeito da ceia do Senhor. E o texto em destaque é o que nós encontramos aí na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 28. Mas antes de nós lermos o texto em destaque, que é o ponto aqui, guardo no coração, eu quero dizer aos irmãos que não tem como nós fazermos uma videoaula como essa da nossa sala do discipulado com tão poucos minutos, com pouco tempo, como nós fazemos aí com as pastorais. Não tem como, porque a gente sabe que é bastante conteúdo e a gente realmente precisa entregar esse conteúdo. Na sala de aula nós teríamos aí cerca de 1 hora, talvez até mais, para estudarmos toda a lição. Então nós tentamos resumir ao máximo, mas não tem como nós resumirmos em tão pouco tempo. Então vamos agora à leitura do Guarde no Coração, ou texto em destaque, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 28, que nos diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Interessante é nós vermos aqui 3 atitudes, já de cara. A primeira atitude é que para você comer o pão e o vinho, você precisa dar o primeiro passo, que é o passo do autoexame. Você precisa olhar para dentro de você mesmo e ver como está a sua postura diante do Senhor. Como você tem vivido, como você tem lidado com as questões, você tem conseguido viver aquilo que a palavra de Deus ensina? Tem realmente feito disto um alvo para a sua vida? Então o primeiro passo é o passo do autoexame. Aí depois nós vamos para os 2 passos seguintes, que é justamente comer o pão e beber o vinho, como nos ensina a palavra de Deus. Jesus fez essa sequência, Tudo isso, claro, num ambiente de culto e de comunhão, cultuando e na comunhão com os irmãos. Queremos relembrar aqui que na lição anterior, na lição de número 11, nós estudamos sobre o batismo, que também é uma ordenança do Senhor. Então precisamos relembrar que a ceia do Senhor, ela vem após o momento do batismo, porque no batismo há um reconhecimento da salvação em Cristo, de tudo aquilo que Deus tem feito na sua alma, e há também um desvínculo com aquele velho homem, e um comprometimento com essa nova vida em Cristo. A partir do renascer em Cristo, há um comprometimento do cristão no batismo em viver essa nova vida para o Senhor Jesus. Então, a partir daí, o cristão ele vai estar apto também a participar do momento da ceia do Senhor. Mas agora nós queremos ir aqui para o Pense e Responda, que pergunta assim: por que o pão e por que o vinho? E eu gostaria de começar apresentando algumas verdades sobre a ceia do Senhor. E nós encontramos as verdades que nos apresenta a Bíblia, Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que a Bíblia ela é uma ordenança. Isso significa dizer que a Bíblia é um mandamento. E quando Jesus manda alguma coisa, a gente não discute, Então, Jesus mandou, a gente obedece. Embora a Bíblia não quer que nós obedeçamos a Deus de forma cega, sem compreender aquilo que Deus está mandando. Não. Deus, ele nos expõe as razões pelas quais ele nos traz os seus mandamentos, as suas ordenanças, e porque ele quer que nós obedeçamos. Então, não é uma obediência cega, mas é uma obediência iluminada pela ação do Espírito Santo, pela palavra de Deus, que nos faz compreender todas as coisas. E interessante nós percebemos que Deus ele é metódico, ele tem a sua forma de agir. Deus não vai agir de forma diferente.
Por exemplo, a Bíblia nos diz que só há um caminho pelo qual nós podemos chegar a Deus, que é através de Jesus. Então não adianta querer inventar outros caminhos. Não existem várias portas e vários caminhos que conduzem a Deus. Só existe um caminho, que é através de Jesus. Então Deus, ele é metódico, ele tem uma forma de agir e ele não vai mudar. O inimigo, ele muda as suas estratégias. Deus, não. Então, a ceia do Senhor também é uma ordenança, assim como o batismo, e cabe ao crente se submeter e obedecer ao Senhor Jesus, não é? Mandamento, ordem, não se descumpre, mas se cumpre. E nós vamos ver com isso que foi o próprio Jesus quem instituiu a ceia, não é? Jesus pediu em determinado momento que os discípulos fossem e preparassem um ambiente ali, o cenáculo, onde ele estaria realizando a última Páscoa com os discípulos e a primeira ceia. Então nós precisamos compreender que, na realidade, a Páscoa, ela já passou. Aquela cerimônia da Páscoa ficou lá no Antigo Testamento, não é? Porque agora, não é, Jesus substitui essa cerimônia pela ceia do Senhor. Aí Paulo vai ensinar na carta aos Coríntios também, lá no capítulo 5, que Jesus Cristo, ele é a nossa Páscoa. Então, aquele velho cerimonial deixou de existir, porque não precisa mais se oferecer aquele cordeirinho. Mas agora, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Senhor Jesus. E por isso, Jesus, ele institui a ceia, para que nós nunca nos esqueçamos do seu sacrifício, morte e ressurreição. Então, a ceia foi instituída por Jesus, quando Jesus pede aos discípulos que eles vão e preparem ali aquele cenáculo, para que ele realize ali a última ceia. Então, nós vamos ver que a ceia é um cerimonial, é uma celebração, é um memorial, não é, para se relembrar o sacrifício, a morte, não é, e a ressurreição de Jesus. Então a ceia é uma celebração, a ceia, ela é um culto. Então, como todo culto, nós temos ali, durante o culto de ceia, nós temos as orações que nós fazemos, nós temos a leitura da palavra, nós temos os louvores que nós cantamos, e nós vamos ver nos relatos, né, tanto no Evangelho de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas e o de João, nós vamos ver que Jesus, durante a ceia, antes da ceia e até após a ceia, quando ele foi sair também para o Jardim das Oliveiras, ele louvou com os discípulos, com os apóstolos. Então, é uma realização de um culto. Agora, é um culto diferente, é um memorial, uma celebração, né, em torno aí da morte, sacrifício, morte e ressurreição de Jesus. Mas a ceia também é um simbolismo, né? E por ser um simbolismo, o conceito é justamente esse, é que através desses símbolos que Jesus introduziu ali na ceia, a gente agora sempre esteja relembrando o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição. E esse símbolo, ele é realizado através de dois elementos. E nós temos aí o primeiro elemento, que é o pão, e o segundo elemento, que é o vinho. Então, o texto pergunta aqui, não é o pense e responda, por que pão e por que vinho? Então Jesus, ele coloca o pão aí como sendo o seu próprio corpo, não é? Então o corpo de Jesus é o pão que é entregue, e todo aquele que fizer uso desse sacrifício de Jesus, aceitar esse sacrifício, não é? Ele também vai ser justificado diante de Deus e vai alcançar a salvação. Assim como o cordeirinho lá na Páscoa do Antigo Testamento, ele era oferecido e toda uma família se reunia em torno daquele cordeirinho, aquele sacrifício, e toda a família comia daquele cordeirinho e não poderia ficar nada até pela manhã, né? Então cada família iria fazer uma quantidade própria para si. Se um cordeirinho fosse muito para uma família, então mandava chamar outros de outra família. Então Jesus, ele está colocando aqui o seu próprio corpo, ele sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como também alimento, né? E um alimento extraordinário, porque Jesus, ele vai dizer que quem come da sua carne, quem come deste pão, quem entra em comunhão com ele, recebe a vida eterna, e ele vai o ressuscitar no último dia. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Mas é lá no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 35, que a gente vai ver Jesus dizer o seguinte: eu sou o pão da vida. Jesus até vai dizer assim para o povo que estava escutando naquele momento: olha, o verdadeiro pão do céu não foi aquele que os pais de vocês comeram lá no deserto com Moisés, não, o maná não. Eis aqui o verdadeiro pão do céu. Então Jesus, ele se coloca como aquele verdadeiro pão
que nos alimenta ao ponto de nos conceder a vida eterna. Então, o pão representando aí o corpo de Jesus que foi dilacerado, moído por conta dos nossos pecados. E por que vinho? Porque o vinho foi o elemento escolhido por Jesus, assim como Jesus escolheu o pão, foi escolha dele, ele também escolheu o vinho para representar o seu sangue. A Bíblia vai nos dizer lá em Hebreus que não pode haver perdão de pecados sem que haja derramamento de sangue. E o sangue de Jesus foi derramado de uma vez por todas. Não é necessário ficar derramando mais sangue. Aquele sangue lá do Cordeirinho, da Páscoa. Não. Agora, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de uma vez por todas foi derramado para a nossa justificação, para o perdão dos nossos pecados. Então Jesus, ele escolhe aí o pão representando o seu corpo e o vinho representando o seu sangue. E eu quero compartilhar com vocês o texto lá do Evangelho de João, capítulo 6, versos 55 e 56, que diz assim: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus aqui ele já está introduzindo o conceito de que na ceia do Senhor, a gente vai estar fazendo aí esse memorial com esses dois elementos, o pão e o vinho, e esse pão representando o corpo de Jesus, o vinho representando o seu sangue. E quando nós participamos dessa cerimônia, pelo autoexame que fazemos se estamos em Cristo ou não, nós estamos de fato, não é, fazendo uso e comendo a carne de Jesus e bebendo o sangue de Jesus. Não que o pão tenha se transformado em corpo de Cristo e o sangue tenha se transformado em vinho. Esse ensinamento é um ensinamento herético. A gente vê isso aí em outras correntes denominacionais, principalmente dentro do catolicismo. Mas o pão ele passa a representar o corpo de Cristo e o vinho passa a representar o sangue de Jesus. Então, de fato, não é corpo nem é sangue, é pão e é vinho. É um simbolismo. Mas quando nós participamos dessa ceia, quando nós participamos dessa comunhão, isso significa dizer que nós estamos vivendo essa verdade de comer, não é, a carne de Jesus e beber também do seu sangue. E por isso nós somos justificados, alcançamos o perdão dos nossos pecados e recebemos a vida eterna. Aqui, meus irmãos, a ceia, a Bíblia apresenta que a ceia também é um momento de comunhão plena. Quando nós participamos da ceia, nós já temos feito um autoexame, não é? Aí comemos o pão e bebemos o vinho, isso significa dizer que nós já fizemos um autoexame e estamos realmente em plena comunhão com o Senhor nosso Deus. Ceiar significa você viver esse testemunho de que você está em plena comunhão com o seu Deus. Para você estar em plena comunhão com o seu Deus, você precisa estar em plena comunhão com a sua família. Você precisa estar em plena comunhão com os seus líderes espirituais. Você precisa estar em plena comunhão com o corpo de Cristo, com os seus irmãos. Então a ceia representa isso, é a festa máxima da igreja, é a celebração máxima, é o momento de comunhão plena. Quando nós dizemos assim, eu estou em plena comunhão com Cristo, mas eu estou em plena comunhão também com o seu corpo, com a sua igreja. Então, dito isto, nós vamos seguir agora na nossa lição. Nós já passamos aí pelo ponto 1, por que pão e por que vinho. E agora nós queremos destacar alguns ensinamentos que nos traz aí o texto de 1 Coríntios, a partir do verso 17. Do verso 17 até o verso 34, nós vamos ver esses ensinamentos aí. São 5 atitudes durante a ceia que o cristão precisa ter. E isso nós encontramos no texto lá de 1 Coríntios, quando o texto cita o que Jesus falou, não é, naquele momento ali para os discípulos, para os apóstolos. É Paulo citando isso para a igreja de Coríntios. E aí as 5 atitudes que eu quero destacar a partir do capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do verso 17, são: primeira atitude, gratidão. Segunda atitude, lembrança, não é? Trazer à memória aquilo que aconteceu, o sacrifício de Jesus. Terceira atitude, proclamação, não é? É você proclamar, pregar, anunciar essas verdades. Quarta atitude é uma atitude de esperança. É você ter esperança. Quando você ceia, você está confessando essa esperança. E quinta atitude é o autoexame.
Então são as 5 atitudes que ficam aí transparentes no momento em que nós estamos ceando, e isso Paulo ensina à igreja de Coríntios, relembrando o que aconteceu naquela primeira ceia do Senhor Jesus com os discípulos, com os apóstolos. E nós queremos destacar aqui, gratidão é a primeira atitude, e nós vamos encontrar isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, quando Paulo diz assim: tendo dado graças. Então Jesus, ele deu graças, Jesus, ele orou a Deus agradecendo aquele momento, agradecendo aquela celebração, agradecendo os elementos que estavam ali, o pão, o vinho, agradecendo as bênçãos de Deus, agradecendo Deus ter conduzido até aquele momento, quando a partir daquela celebração da ceia, Jesus está pronto agora para se entregar como sacrifício pelos nossos pecados. Então, na ceia, nós chegamos diante de Deus com muita gratidão. Então a ceia é também uma celebração de gratidão, em ações de graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito, e por tudo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Mas a outra atitude que o texto destaca aqui, a lição destaca, é lembrança, ou seja, trazer à memória aquilo que aconteceu, o sacrifício de Jesus. E aí nós vemos isso no texto também, no verso 24 e 25. Depois que Jesus ele deu graças, aí Jesus ele diz assim: fazei isto em memória de mim. Então Jesus está dizendo assim: celebrem sempre a ceia, realize sempre a ceia e façam isso para vocês se lembrarem de mim. Porque quando nós estamos ceando, nós estamos ali lembrando do sacrifício de Jesus, porque o pão representa o seu corpo e o sangue, e o vinho representa o seu sangue. O corpo de Jesus que foi moído, dilacerado pelos nossos pecados, A gente para pensar no sofrimento de Jesus, desde o momento que ele é pego ali pelos soldados e é espancado e recebe açoites e é colocado diante daquela multidão, e ali eles preferem Barrabás do que Jesus. Então assim, foi muito sofrimento, Então o pão representa todo esse sofrimento aí, e o vinho representa o sangue de Jesus que foi derramado. Naquele processo todo, o sangue de Jesus, as gotas de sangue de Jesus iam sendo derramadas na terra, até o último momento, quando Jesus ele é ali crucificado com aqueles cravos em suas mãos, nos pés, sangrando o tempo todo. Então o seu sangue que nos justifica dos nossos pecados, porque como nos diz o texto de Hebreus, não pode haver remissão de pecados sem haver derramamento de sangue. E o sangue de Jesus foi derramado, não precisa se derramar mais outro sangue, porque o sangue dele é poderoso para nos justificar. A terceira atitude é a atitude de proclamação, de você anunciar essas verdades. Então, observe que Paulo ele vai dizer aí no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, anunciai a morte do Senhor até que ele venha, Então, anunciar a morte de Jesus. Esse é o outro sentido aí que nós encontramos durante a ceia, é outra atitude nossa. Quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos proclamando a palavra de Deus naquele momento, nós estamos compartilhando textos bíblicos, o pastor vai ali trazer uma mensagem, pregar a palavra, pessoas vão ouvir, Então é proclamar essas verdades do reino. Então na ceia nós temos aí essas atitudes, nós encontramos essas verdades, a verdade de que nós estamos muito gratos diante do Senhor, a verdade de que nós estamos ali relembrando o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus, mas nós também estamos proclamando isso para que as pessoas elas cheguem à salvação em Cristo. É a mensagem proclamada, é a mensagem pregada do Evangelho, A outra atitude é a atitude de esperança. E eu gostaria de destacar aqui que a ceia do Senhor, ela tanto faz referência ao passado, como nos diz a lição, trazendo à memória a morte de Jesus, como ela faz referência também ao presente, quando nós estamos proclamando, nós estamos falando do Evangelho, estamos trazendo uma mensagem para agora, para o hoje, para que as pessoas tomem uma decisão agora para Cristo. Mas ela também é uma mensagem de esperança, porque ela se refere ao futuro. Olhe lá, como diz o texto, anunciais a morte do Senhor presente até que ele venha, até que ele volte. Então é também uma postura de esperança, É uma proclamação de esperança, para que as pessoas elas tenham esperança em Deus. Aqui não se resume tudo não, aqui não é o fim de todas as coisas não, a vida continua, e se estivermos em Cristo, nós iremos gozar de uma vida eterna aí,
ao lado do Senhor nosso Deus. E por fim, a outra atitude é o autoexame, quando Paulo ele destaca lá no texto, né? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É uma introspecção, é você olhar para dentro de você mesmo, é você avaliar as suas motivações, não é? É você poder olhar se você realmente está com o coração íntegro diante de Deus, se você anda realmente quebrantado, se quebrantando diante do Senhor, reconhecendo as suas falhas, mas ao mesmo tempo buscando de Deus a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, não é? Usufruindo da melhor forma possível das bênçãos que o Senhor ele tem dispensado para você, fugindo de toda aparência do mal, não pecando, não cedendo à tentação, mas mantendo uma postura vigilante. Então, é a postura do autoexame, é você introjetar, não é? É você olhar para dentro de você mesmo e fazer uma comparação com aquilo que é o padrão da palavra, com o que a palavra ensina. Então, nós chegamos assim ao final da nossa lição e eu quero dizer para você, meu querido irmão, que faz parte da nossa sala do discipulado, meu querido irmão, minha querida irmã, cumpra essas duas ordens de Jesus, esses dois mandamentos de Jesus. Batize-se e esteja pronto para participar desse momento maravilhoso que é a ceia do Senhor. Vocês não têm ideia de como é bom participar deste momento. Você poder experimentar daquele pão, não é? E saber que você realmente está fazendo uso da carne de Jesus que te traz a salvação eterna. É você fazer uso daquele vinho e saber que você também está fazendo uso do sangue de Jesus, o sangue que te justifica dos teus pecados e traz para você a comunhão com Deus e também a convicção de vida eterna. Então, essas são as palavras que eu quero trazer para vocês hoje, nessa videoaula, não é? Quando nós estudamos aí a lição de número 12 sobre a ceia do Senhor. A nossa oração, não é? O nosso desejo, aquilo que nós temos colocado diante de Deus é que todos vocês estejam prontos para logo mais vocês estarem prontos aí para o batismo, tá certo? Nós teríamos batismos agora em junho, mas diante dessa situação nós não sabemos como é que vai ser, né? Mas vamos estar mais na frente aí conversando com vocês para a gente ver essa questão aí com relação ao batismo lá na igreja. E quero dizer a vocês que essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo que estamos colocando diante de Deus e essa vai ser a nossa alegria, ver que vocês naquele dia, não é, no dia que o Senhor tem reservado aí para que nós cumpramos, não é, esse mandamento do Senhor, vai ser uma alegria muito grande para mim poder participar desse momento com vocês, não é, e ver depois vocês prontos aí e aptos para caminharem com a igreja, se tornar membro de uma igreja local, como nós já estudamos também, e participar desse momento tão gracioso da ceia do Senhor, momento de comunhão plena. Então que Deus abençoe os irmãos e para a semana nós estaremos juntos novamente. Até mais, irmãos.